Então, antes de chamar o cliente para mostrar, olha, a sua unidade foi concluída, a gente tem uma empresa que vai até a obra e faz uma análise minuciosa de todos os itens, de todas as unidades. Então, ele vai ver se a cerâmica que foi colocada está assentada da forma adequada, se as paredes foram pintadas adequadamente, se todas as torneiras estão lá, as portas, e isso é repassado para a obra. E a obra tem um prazo para fazer todas as correções. Só depois disso, a gente chama o cliente para vistoriar a unidade dele. Então, é um momento onde ele vai confrontar aquilo que ele assinou lá no contrato e aquilo que ele está recebendo. A gente tem uma meta aí de entregar, de assertividade nesse processo, de algo em torno de 75%. A gente já está bem próximo. Tem empreendimentos que a gente consegue 70%, 72% de vistorias aprovadas pelo cliente numa primeira oportunidade. Então, assim, é um indicador que hoje é bom, porém, a gente tem que buscar a excelência, buscar o 100%, que é o cliente vistoriar, já dar o ok e, na sequência, conseguir receber. Outro ponto de relacionamento importante, a gente periodicamente encaminha para o cliente esclarecimentos sobre o financiamento dele. Entregou, saiu a Bitse, a gente manda e-mail para ele, manda carta. Está próximo de financiar, a gente informa para ele passo a passo do processo de financiamento. Eu sou quitado, como que eu faço para fazer a minha escritura, para pegar a minha documentação? Ele recebe todas essas orientações por e-mail. Então, assim, durante o processo de captação desse cliente, é importante que o e-mail dele esteja grafado lá corretamente, para que ele possa receber todas as informações. Respeito à sessão de direito, depois que a obra foi entregue, não faz mais sessão de direito, é somente escritura, né? Sim. E todos os contratos de praxe são 2%? Nossa, aí o Gelson fez um sim, que é aí a parte que ele mais domina. Sobre o valor atualizado, contrato atualizado. Do valor atualizado do contrato. Contrato atualizado, exatamente. Beleza? Então, aí a gente faz um evento de entrega do empreendimento. Normalmente a gente convida todos os clientes. É feito um coquetel ou um café da manhã. E é nesse dia que a gente apresenta a área comum do empreendimento para ele. Mostra como que ficaram as piscinas, o salão de festa, a portaria. Ele tem acesso a toda a área comum. E lá é o momento que ele tem também para confraternizar e conhecer os novos vizinhos dele. Então, incentivem os clientes de vocês a participarem do evento, porque é um momento super bacana, é a primeira oportunidade que eles têm de se relacionarem com os vizinhos. Aí logo na sequência, a gente faz a assembleia de instalação do condomínio, que foi aquela sua pergunta. A gente tem parceria com o Marcelo, eu nunca sei o sobrenome dele, Harshkorts. Vocês lembram daquele quadro Chama o Síndico do Fantástico? Então, é um dos maiores especialistas em condomínio do país. Ele tem uma parceria conosco e ele que faz todas as nossas assembleias de instalação de condomínio. Então, o bacana é que ele explica passo a passo para os clientes como que funciona. Qual que é a responsabilidade do síndico, porque ele tem responsabilidade civil, ele tem responsabilidade criminal. Então, todas as obrigações que o condomínio tem com prefeitura, com a União, com bombeiros, ele deixa tudo isso muito claro e mostra como que é o processo de instalação do condomínio. E ele tem ajudado bastante a gente na venda de uma figura que a gente acha essencial na vida de um condomínio novo, que é o síndico profissional. Porque todo mundo já pensou assim, acho que ser síndico é bacana, o único inconveniente é que meu telefone vai tocar algumas vezes à noite, mas aí eu não pago o condomínio e está tudo certo. Só que não é isso que acontece na realidade. Você tem que ter um nível de profissionalismo muito grande. Então o Márcio tem ajudado a gente a vender essa ideia para os condomínios, que precisa ter um síndico profissional. É como se fosse um gerente do condomínio, alguém que tem uma visão, que saiba
o que está fazendo, que saiba como administrar o dia a dia de um condomínio. Então a gente tem colocado isso com um certo sucesso. As últimas 3 ou 4 assembleias que nós fizemos, o síndico profissional foi eleito e continua atuando, continua trabalhando em prol do condomínio e tem uma parceria muito bacana com a IBM, porque como passa a ser uma indicação nossa, mas uma escolha também do condomínio, então ele tem uma abertura para falar conosco um pouco maior. Às vezes o cliente confunde e acha assim, vocês que colocaram o síndico profissional aqui. Não é isso. Na Assembleia, nós apresentamos um síndico profissional e nós colocamos para eles que, se alguém que está na Assembleia eventualmente queira se candidatar, está aberto. E é feita a votação. No Perfect, lá em Brasília, teve uma pessoa, um dos moradores que queria ser síndico e mais o síndico profissional. Só que o síndico profissional ele foi eleito com unanimidade. Então tem essa abertura. E na Assembleia a gente normalmente indica uma empresa que vai fazer a administração do condomínio. Em muitos dos casos a gente até custeia o primeiro mês dessa prestação de serviços para que o condomínio possa se adequar. Porque no primeiro mês o condomínio não tem caixa ainda. Então a gente coloca como um benefício a mais para o cliente essa opção. Porém, isso a gente só informa no dia da assembleia de instalação do condomínio. A gente não fala isso para ele antes, a gente só fala quando efetivamente vai acontecer. E na assembleia de instalação, a gente normalmente apresenta o idem. Vocês já viram falar no idem, conhecem? É dia a dia, que é mostrar para o cliente que aquilo que ele comprou, aquilo que estava na perspectiva, aquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente entregou. Então, assim, é super bacana olhar nas assembleias o cliente falando, ficou melhor do que estava previsto. Porque a gente entrega mais itens, às vezes, do que aquilo que a gente previu. Normalmente, itens de decoração, a gente coloca algo mais para o cliente. A respeito da minuta que é entregue no condomínio, assim que o prédio é entregue, qual que é o percentual que vocês colocam para taxa de cobertura, da cobertura do condomínio? É fração ideal? Fração ideal. Todos por fração ideal. E aí na assembleia de instalação, a gente já mostra, o apartamento de 52 metros é tanto, o de 150 é tanto, é por fração ideal. Até aqui tranquilo? Rápido demais? Tá chato? Que eu vi que algumas pessoas estavam dormindo. Segura aí só um minuto. A pergunta é pelo seguinte, porque eu tenho comigo, eu fiz um curso disso, eu tenho comigo um raciocínio que talvez, às vezes, a SPE poderia ficar fora disso. Porque, na verdade, ela não é uma empresa construtora, correto? Quer dizer, ela estabelece, ela monta esse programa com o fim único de fazer aquela construção. Ela não tem segmento, não é? Então, me parece que ela iria ficar fora disso. Eu não sei se isso aconteceu. Não acompanhei. A gente acho que vai ter que colocar esse item para pesquisa, algo que eu sempre quis falar, e quando os professores falavam eu ficava doido. Eu não sei, eu vou anotar, na próxima aula eu respondo. Daí a gente coloca para correr atrás e responder num outro momento para vocês. Se tinha uma outra pergunta lá atrás? Isso tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Tá? Não, mas a gente vai se aprofundar nisso daí. Por exemplo, esclarecimento sobre o financiamento do cliente. Mais ou menos 6 meses antes da entrega. Sim, mais ou menos 6 meses antes da entrega. A entrega do empreendimento de fato é com a BITS. É isso? Com a BITS. Posso entender isso? Isso, saiu a BITS. De entrega e tudo? Saiu a BITS, aí a gente consegue fazer a festa, fazer a instalação do condomínio. Feita a instalação do condomínio, aí nós convidamos o novo síndico e a comissão para fazer a vistoria da área comum. Como é que é a questão do prazo? Por exemplo, a alegria vai ser entregue agora no final desse mês, né? Acho que não vai ser no final desse mês. Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que provavelmente lá por volta do dia 14 de março. Enfim,
Está bem E próximo. aí, isso é o Abitse, né? De fato. O Abitse vai sair, acho que provavelmente na primeira semana de março. Eu quero chegar onde? Quando é que o cliente toma posse mesmo do apartamento? Sabe quando é que ele... Qual que é o prazo médio, né? Por exemplo, uma pessoa que financiou, qual que é o prazo médio que ele consegue pegar a chave dele? É porque, de fato, não vai ser no dia 15 que o cliente vai tomar posse, né? Sim, os clientes quitados e os clientes que fizeram financiamento com o banco financiador da obra, eles têm uma maior agilidade para receber as chaves deles. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, normalmente, durante a construção, a gente convida o cliente a fazer o financiamento com o banco financiador da obra. Só que muitas vezes, ele é funcionário público, ele tem um benefício diferente com o banco dele e ele não quer fazer. Aí ele precisa esperar o Abitse, esperar a averbação para ele começar esse processo. Então, assim, saiu o Abitse, depois do processo de averbação, ele pode ser um pouco demorado. Então, quando sai o Abitse, a documentação está pronta para o financiamento, esse saldo que ele tem no devedor, ele vai ser corrigido pelo IGP mais um já? Ou até o financiamento? Como é que é? Sim, até o Abitse é pelo INCC, depois do Abitse, aí ele já IGPM mais price, porém, tudo isso a gente informa para ele na Assembleia de Instalação. Tem empreendimentos que a gente prorroga e tem empreendimentos que não, mas o que está no contrato é até o Abitse. Saiu o Abitse, já começa a ter a correção IGPM mais price. O regime total da construção é incorporação, né? Incorporação. Existe o registro de incorporação para começar a construir, né? Sim, faz registro de incorporação e aí começam as vendas, a gente tem 6 meses para... Porque aí depois do Abitse para a averbação já fica mais fácil, se estiver incorporado. Hoje tem qual o prazo médio para sair o Abitse hoje? Depois que der a entrada mesmo. Nossa, Gelson me ajuda aí, médio 60. Na verdade, a gente consegue, dentro do processo normal, a gente conseguiria ter, só que depende da prefeitura, né? E aí, quando a gente está sujeito à prefeitura, pode levar 60, 90 dias. Não tem como a gente falar um prazo médio. A gente tem empreendimentos que saem muito rápido e tem outros que tem Nossa, o MAI saiu em menos de 2 semanas. Vocês já viram que essas perguntas muito específicas, o Gelson manutenções técnicas para dar errado. Eu estou na EBM há 5 meses. Uma coisa que me atraiu bastante e continua me atraindo e me faz muito feliz aqui dentro é que a empresa não paga propina, a empresa não acelera processos, a empresa ela tem uma atitude muito correta com toda a cadeia de fornecedores, com toda a cadeia de stakeholders. Então a gente protocola isso na prefeitura e a gente respeita os prazos deles. A gente não fica na mão de ninguém, olha, acelera, agiliza para a gente. Não atropela o processo. Chegaram a me propor, se eu pagasse R$3.000, eu ia receber rápido. Eu não entrei nessa. Isso é um caminho sem volta. E eu, assim, fico muito feliz em trabalhar numa empresa que não aceita esse tipo de imposição para que os negócios rodem, para que a coisa flua. Bom, é profissional. Até aqui, tranquilo. Prometo que só tem mais 2 slides. E o último é o mais legal. É aquele que a gente coloca obrigado. E aí vocês vão embora, ligar para os clientes, fazer vendas, fechar contrato, porque faltam poucos dias para o fim do mês, né? Então, assim, outras ações de relacionamento que a gente faz final do ano agora, a gente selecionou os top 50 clientes em volume de negócios conosco e a gente presenteou todos eles com um panetone da Copenhagen. Assim, é um presente legal, uma lembrança, assim, algo que ele não estava esperando e a gente foi lá e presenteou. Foi uma coisa assim, que trouxe um resultado de relacionamento muito bom para a gente, que a gente está planejando continuar esse ano. Então a gente vai ter ação no fim do ano,
E a gente vai fazer uma ação semelhante no dia do aniversário desses top 50 clientes, de surpreendê-lo com alguma coisa, um voucher, uma experiência, um jantar, alguma coisa bacana, para ele se lembrar. Paulo, nesse caso, ele seria bom dar para todos os clientes que estavam comprando. Tem cliente que comprou vendimento de 800 mil, 1 milhão. Vocês só deram para ter comprado o Amber, não foi? Não, por volume de negócios. Tinha cliente que tinha 10 empreendimentos de 300 mil, ele entrou. Mas ele já está no valor de 2 milhões. É, foi o patamar de 2 milhões. Seria na base fazer acima de 500 mil, se não tem DPM hoje, só faz 500 mil para cima, né? Vou colocar a média no livro. Então, assim, eu acho que todos os clientes que fez DPM, eles só podiam também ganhar uma lembrancinha nesse final de ano para eles. Então, uma estima para vir voltar de novo aqui. Seria o mundo ideal. Mas como a gente trabalha com um orçamento, a gente tem uma linha de orçamento bem, como eu posso dizer, ela não é pequena, mas ela é bem concorrida. Então a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas na hora de presentear os clientes. Mas aí, para não prejudicar aqueles outros clientes, a gente está montando estratégias diferentes. No aniversário desses 50, a gente vai mandar um presente. E os outros, a gente está pensando em fazer um vídeo diferenciado para dar os parabéns para ele. Algo mais personalizado, talvez um hot site, mas a gente não consegue hoje dar um presente para cada um. Porque se tem clientes que comprou o Amber, que é amigo de outro que comprou um Chateau, vou colocar mais ou menos assim. Aí um ganhou, mas você ganhou, por que eu não ganhei? Então é meio chato. É meio chato, mas assim, é algo que a gente não vai conseguir resolver isso rápido. Mas de qualquer forma, eu vou colocar isso como uma sugestão, como uma dica para a gente melhorar o processo. Olha, eu posso ajudar a IBM, sabe como? Cada corretor que vender dá um presente pro seu cliente. Fez amigos e inimigos agora. Isso eu já faço, agora eu vou fazer a parte Não, eu queria aproveitar esse detalhe aqui. Eu, particularmente, eu acho assim, extremamente válido. É o momento que você fez a venda, 30 dias depois, um mês depois, já compensou o cheque da comissão. Você não correu risco. E você leva uma lembrancinha para ele. Às vezes, até, essa lembrancinha, por exemplo, um jantar, que na faixa hoje, num bom restaurante ali, no Biquiras mesmo, teve uma vez lá, R$200, R$250. Assim, para o mapa, eu acho super tranquilo. Às vezes, para o pessoal da Colombo também, você pode dosar isso de alguma forma, mas aí você voltar para esse cliente e oferecer, entregar o jantar para você, e aí eu te oferecendo. Você pode pegar os envelopinhos aqui da e-mail bonitinho, a Amanda tem, a Luísa tem ali para poder dar esse suporte. Eu imprimo uma coisa bonitinha. Você pode ter certeza que esse cliente fica vislumbrado e vai te indicar outros clientes. Eu já vi isso acontecer com um cliente que ganhou uma caneta que o corretor comprou e deu para ele personalizado com o nome dele escrito. Pôs o nome do cliente. Paulo Voltani, você recebeu, além de você ficar com a caneta, você, poxa, o corretor lembrou de mim, teve o cuidado de ir lá fazer isso para mim. Então, assim, eu acho que a gente deveria pegar isso forte mesmo, isso aí é muito válido e, assim, ajuda demais para vocês. Aqui ele está tentando aos poucos fazer, mas a gente fazer particularmente, assim, é sucesso. É sucesso. O Paulo, eu concordo plenamente com o que o Marcos falou. E um outro detalhe, eu acho que assim, essa questão de datas, como a IBM vai enviar felicitação de aniversário, final de ano, eu acho que um detalhe que a gente podia criar um relacionamento um pouco melhor da parte de vocês com a parte de vendas mesmo também. É importante que a gente saiba o que a IBM está fazendo para com nossos clientes. Um exemplo mesmo foi alguns convites para venha conhecer o decorado Chateau Marista. A gente viu um cliente chegando aqui sem saber, o corretor também não sabia que estava tendo essa ação, porque não teve esse comunicado para a gente também. Então, a gente precisa estreitar um pouco mais isso daí, para a gente ter essa informação para casar as coisas. Isso não em todas as ações, a gente sabe, mas não são todas. Eu acho que eu liguei com o cliente para ele vir, avisando ele do Chateau que estava pronto, ele falou para mim, eu já fui ver. Um bom exemplo de que há interesse da companhia em promover isso é o dia de hoje. A gente está preocupado em balizar as informações, em deixar todo mundo na mesma página. A gente tem um caminho muito longo para percorrer ainda, mas acho que a gente está buscando isso daí. Deixar a informação uniforme para todo mundo.
é chato você saber do seu cliente uma informação que você deveria estar dando para ele. Não, e o bacana, assim, já começou a fazer muito testemunho, que o panetone que foi entregue no final do ano, eu mesmo, o Luciano conseguiu pra gente, a gente passou e fomos entregar para o cliente, eu fui entregar para o meu cliente pessoalmente. Que felicidade ouvir isso, hein? Porque quando chegou pra gente a ação, a gente falou assim, pô, seria legal o próprio consultor entregar, porque estreita o relacionamento. Que ótimo que isso aconteceu. Eu comprei os últimos 50 que tinham em Goiânia. Tinha fila de espera, daí a gente descobriu uma loja que estava abrindo lá no Passeio das Águas. A loja nem tinha aberto ainda. Liguei para o cara e falei assim, você tem aí 50? Eu vou aí comprar e presentear os meus clientes. Teve cliente que falou assim, minha esposa estava doida atrás desse, eu não achei em loja nenhuma para vender. E a gente foi lá e surpreendeu. Isso é bacana. E assim, de coração, fico muito feliz em ouvir esse depoimento. E o último aqui que a gente está querendo implementar esse ano é o dia da medida. Isso é até uma novidade da gente convidar o cliente para medir, para tirar as medidas do apartamento dele. E nesse dia, convidar os nossos parceiros do Exclusive para estar lá. Assim, vamos lá, olha, vai tirar as medidas dos armários, tem 2 ou 3 empresas que fazem aqui, tem as empresas que fazem o ar-condicionado que vão estar à disposição também. Essa é uma ação nova. Vocês estão sabendo em primeira mão, e aí mais uma prova de que a gente está compartilhando informações privilegiadas com vocês. Qual vai ser o empreendimento específico? Olha, agora, no fim do ano, a gente já tem Chateau, Uber, tem o Metropolitan, que morram de inveja, vai ser do lado da minha casa, eu vou a pé trabalhar agora. Mas a gente já deve planejar para esses empreendimentos desse ano. Chamá-los para tirar a medida antes. Aí evita aquela coisa assim de, vocês já estão perto de entregar, eu não posso mais visitar porque vocês estão fazendo vistoria. E aí cria aquela relação chata. A gente vai avisar ele antes. Assim, agora é a hora de você tirar as medidas do seu apartamento. E aí o marketing está bolando uma estratégia para vender isso de uma forma super positiva e trazer o cliente para o nosso lado e usar efetivamente esse dia para tirar a medida. Essa comunicação com o departamento de marketing também, ela está bem afim com vocês? Tá, porque nós estamos dentro da mesma gerência. Então o Enio, ele cuida do marketing e cuida do relacionamento. Então a gente está bem alinhado ali. Tem uma falta de informação também do lado de lá, que a gente precisa estreitar muito também. Daí em relação até a próprios eventos que acontecem aqui no Espaço EBM também, a gente às vezes está saindo e se depara com o evento acontecendo. Então até isso a gente precisa... Isso eu vou levar para o Enio para a gente ver formas de fazer, porque não é todo mundo que acompanha a agenda que é disparado. Vem a agenda semanal e aí a gente acha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não. E está gravado. E está gravado. Mas a agenda semanal, ela segue. Sabe aquele e-mail que a gente apaga? Então, lá tem todos os eventos. Então, assim, dá uma lida. Eu já apaguei eventos ali. Daí depois eu falei assim, nossa, o Minotauro estava aqui, ninguém me falou nada. Daí eu fui ver os e-mails que eu tinha apagado e tinham me mandado, estava lá. Daí tem vários eventos que a gente fica sabendo. Tem eventos que são fechados, que aí não vem pra gente. Exceto se você tem um bom relacionamento com alguém aqui dentro, que vai te convidar. Esses são os maiores problemas. Porque muitas vezes acontece sempre com a gente aqui. A gente liga para um cliente, estou indo no evento X. Vai ter evento da escola, vai ter esse evento da aula. que a gente teve, a escola ciência, baile de máscara. Então, assim, tem os eventos que são fechados, a gente sabe. Mas, a gente saber que vai acontecer, a gente não fica de surpresa. E pra gente é ruim, a gente fica numa situação complicada com o cliente. É na sua casa, você não sabe o que está acontecendo. Então, isso a gente precisa... Não, vamos colocar para a equipe de comunicação essa dica, para que vocês saibam. Comunicar mais. Comunicação é um exercício diário. Bom, e como eu tinha prometido para vocês, o slide mais legal, o momento alto da apresentação. Muito obrigado. Eu espero que, assim, tenha dado para a gente
discutir, debater, tirar algumas dúvidas de como funciona o relacionamento e, assim, deixem claro para o cliente de vocês que existe uma estrutura para atender todo o pós-venda aqui. E não assumam esse estresse ou essa carga para vocês. Porque o ideal é que vocês estejam disponíveis para o cliente para prospectar novos negócios, para trazer outros clientes para dentro de casa. Deixa os problemas que a gente resolve. Porque a gente tem sistema de gravação, a gente tem o CRM que a gente registra, então toda ligação que ele faz com a gente, eu posso depois buscar a gravação, ouvir o que foi combinado, eu posso ler o que foi combinado, e se eventualmente chega para vocês mandam um e-mail, aí esse e-mail se perde, aí o cliente liga depois, eu não consigo rastrear. Então, super importante direcionar o cliente para os canais corretos, porque aí a gente consegue mapear, eu consigo medir qual é o nível de satisfação dele. Eu nem falei, mas já estou no último slide, vocês me dão mais 2 minutos? Eu nem falei, mas a gente faz o quê? Depois de toda a solicitação que é fechada, a gente manda uma pesquisa de satisfação para o cliente. Para ele falar para a gente se ele gostou do serviço que nós fizemos, se a solução apresentada foi adequada, se o atendimento do assistente foi adequado, se ele foi cortês, se ele teve sorriso na voz. Isso a gente faz. Isso gera indicadores para a companhia. Então, também, quando eu faço uma entrega no empreendimento, eu faço uma pesquisa de satisfação com ele, para entender se ele indicaria a EBM para um parente, para um amigo, para que a gente possa fazer novos negócios ou não. E aí a gente consegue mapear e saber, empreendimento a empreendimento, aonde a gente tem o maior índice de satisfação e aonde a gente tem insatisfação também. Muita gente liga a respeito da central de relacionamento, sabe? Às vezes nós indicamos aqui o telefone 4001-3555 ou 3500. Qual que é o correto, o horário mais adequado? O 3555 é o adequado. O horário de atendimento é das 9 às 17 horas. Muita gente, olha, eu tentei 30 vezes, não consegui, caiu para vocês. Olha, eu tenho uma mania. Relacionado a isso aí, o que acontece? Antes do horário das 9 e após o horário das 17, se você ligar nesse número, cai direto pra gente. Olha, Não, isso eu fiz. Uma combinação feita com ele, com o Mário, na época lá, deu um problema de telefones no espaço dele, aí ficou com esse direcionamento. Assim, ele não mudou mais. O direcionamento foi feito nessa época. Já foi feito com essa Não, eu até assim, se for antes, eu acho que seja a hora de mudar, não, mas já tem que horário. Principalmente assim, não para todo mundo, mas para a gente que tem essa demanda. É só porque na hora. A gente trabalha junto com você e como que a gente deve tratar esse pessoal? Simplesmente falar, não, liga no horário das 9 às 5, não, senhor, o seu problema vai ser resolvido pelo fulano. Então deixa uma mensagem, começa a ligar. Que até trabalhando em parceria. Eu vou navegar na URA de novo, que eu acho que isso já foi mudado. Porque a URA fecha, porque assim, eu já fiz vários testes fora do horário, e a URA fecha e a URA informa para o cliente que o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mas ele tem... Se ele não desligar, que ela cai para cá. Só se ele não desligar, se ele permanecer, aí eu vou ver se ele continua, mas a gente informa ele. Eu não sei se fica mudo um período e depois ele recebe a informação. Oi? Desconecta. Eu fiz alguns testes que desconectou. Porque assim, quando tem feriado, a gente tem que programar a URA para não abrir. Então eu tenho uma mania de ver se configuraram certinho. Às vezes eu estou em casa à noite sem fazer nada, eu ligo para ver se a URA está fechada. Eu não me deparei com essa situação ainda, mas eu posso testar. Já aconteceu algumas vezes já. Assim, na verdade, a gente Tem muito tempo? Não sei, sempre tem. Mas assim, a gente não está tão preocupado. Hoje, 17/2, eu fiz esse teste. A gente não está tão preocupado com esse cliente, até porque ele pode ser um novo cliente nosso também. Então, qual que é a intenção? É qual a melhor maneira de lidar com ele, sabe? Porque às vezes o cara está falando assim, eu quero destratar uma alegria,
Mas a gente conversando, a gente disse qualquer porque não consegue financiamento agora, mas ele conseguiria se fosse no final do ano. Então dá para a gente direcionar em outro produto, outro empreendimento. Então acaba que vira uma outra venda em cima disso. Então qual a melhor maneira de O melhor direcionamento, assim, identificar o cliente, se colocar à disposição, entender qual é o problema, se for de pós-venda, informá-lo que o horário de atendimento é da segunda a sexta, das 9 às 17, porém, ele pode fazer a abertura da solicitação dele pelo portal do cliente, ele pode mandar um e-mail para a gente para relacionamento@ibm.com.br. Oi? Atendimento. Desculpa, atendimento. Ele pode mandar um e-mail para o atendimento e no dia seguinte a gente responde. Acho que a melhor forma é direcionar, atender o Caiu com você, informá-lo que está fora do horário e informar outras opções para ele, se ele quiser já registrar a dúvida ou a solicitação dele na hora. Aí ele faz pelo portal. Aqui no Espaço IBM eu não tenho equipe. Cada unidade de negócio ela tem a responsabilidade pela gestão do seu time. Então, aqui a Ivane cuida do time que faz o atendimento presencial e lá em Brasília tem a equipe do Celso. Então, assim, falando de uma forma bem objetiva, sempre que o atendimento for presencial, é de responsabilidade da unidade de negócio atender esse cliente e dar a tratativa. Sempre que for pelos outros canais, telefone ou pelas mídias online, aí cai com o meu time. Mas meu time, ele tem aí 50%, 60% das solicitações que eu consigo resolver logo no primeiro atendimento, que são solicitações de primeiro nível que eu mesmo posso tratar, e o restante a gente depende de outras áreas dentro da companhia. Então, às vezes eu preciso acionar alguém de financiamento, preciso acionar alguém do financeiro, alguém do jurídico, e eu tenho prazos pactuados com todas essas áreas. Mas o atendimento presencial, hoje, ele está sob responsabilidade aqui da Ivane. E o escopo é o mesmo. Se o cliente chegar aqui com a demanda, a mesma demanda que ele tiver aqui, o mesmo tratamento que ele recebe aqui, ele recebe pela central. Mas ligar e fazer uma situação e preferir. Pode ver. Já vai estar registrado, mas ainda são outra equipe. Vai ser uma outra equipe que vai atender. Mas se eles Mas com o CRM eu mesmo, eu consigo rastrear se o atendimento foi telefone ou se foi presencial. Se eles barrarem alguma dificuldade do repasse da documentação da empresa com o banco, aí para a gente encaminhar ele, seria mais pessoalmente ou não tem? Ele pode ligar na central e a gente direciona, a gente tem um ramal, uma linha direta com a equipe aqui que faz esse processo. Então a gente consegue transferir a chamada. Outras dúvidas? Um por vez, senão eu não consigo mapear e escrever aqui, depois eu vou acabar esquecendo. Tranquilo? Bom, então assim, no mais, em nome da minha equipe, em nome do time que trabalha comigo, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer imensamente a vocês, que a gente sabe que a roda não gira se não tiver venda. Então eu costumo falar para o time que assim, a gente depende demais de todas as outras áreas. A gente depende de vendas, a gente depende de obra, a gente depende do jurídico, do financeiro. Então a gente é mais uma área que starta todas as outras áreas, a gente presta serviços para basicamente todas as áreas da companhia. Então a gente fica bastante contente de estar aqui compartilhando um pouco do nosso dia a dia e mostrando um pouco do nosso trabalho. E aí a gente permanece à disposição de vocês, podem fazer contato por e-mail, Paulo Voltani. Se quiserem achar meu telefone, é só dar 2 cliques no meu nome lá no Outlook, que vocês têm acesso ao meu celular. Mas a gente sempre procura concentrar nos gestores de vocês. Então, se precisarem falar conosco, entre em contato com o gestor de vocês. O gestor, se for necessário, nos aciona. Aí é uma forma da gente garantir o rastreamento do fluxo e garantir que não vai ter nenhuma quebra de hierarquia, que cada gestor tem uma forma de trabalhar e lidar com o seu time. Beleza? Eu costumo perguntar uma coisa sempre que termina um evento como esse, o pessoal do meu time já sabe,
Sem ressentimentos? Nenhum? Então, muito obrigado, hein?